Hi, Wayne. Hi, Douglas. Hi, Marcia. Hi, everybody. Oi, Douglas. Oi, Márcia. Olá para todo mundo. Como é que vão vocês? So I'm really happy to be with us tonight, or this afternoon, or tomorrow morning, wherever you are. I'm happy to be with you. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Não importa em que lugar do país você esteja, do mundo, aonde você estiver nesse momento, muito obrigado. Eu estou feliz de estar com você. And folks, for some of you, this may be the first time that you've experienced Douglas and his translation for us. Thank you, Douglas. E para aqueles que não me conhecem, eu sou Douglas. And it will be a pleasure to be with you this afternoon. E vai ser um prazer eu estar aqui com vocês essa tarde fazendo a tradução. There is so much to share with you folks, so much to talk about this evening. And I want to remind all of you, I'm here to hear what you have to say, for you to share what's going on in your world. So let's make this interactive and we can all participate, please. Então eu estou aqui para conversar com vocês. Então isso é uma conversa, vai ser uma interação. Então eu também quero ouvir de vocês. O que vocês têm para compartilhar com a gente? Wayne, shall we share to our friends the greatness that we are having with all the Sure. world with us? Eu perguntei para o Wayne se a gente pode também compartilhar e agradecer vocês todos por estarem conosco aqui hoje. Então, hoje a gente tem o prazer de ter conosco mais de 200 amigos registrados. So, we just achieve our greatest purpose is that to reach more than 230 friends all around Wow. more than 23 different countries. So there are 230 of us who are focused on heart laughter, and we're in 23 different countries. That's fantastic. So thank you so much for being with us. Muito obrigado. So, Muito obrigada. my friends, let's start with the anchor step of the heart flow. Let's just be in stillness for a moment with the anchor step of the heart flow. And I'm going to go with my left hand on the left 11 and my right hand to the left 17. Então, amigos, nós vamos começar com o primeiro passo do fluxo do coração, onde a nossa mão esquerda vai estar no 11 esquerdo e a nossa mão direita vai para o 17 esquerdo. Folks, let's take a moment, go into the silence, and listen to the message of our hearts. Vamos tirar esse tempo, vamos tirar esse minutinho, ficar no silêncio do nosso próprio coração. And now let's reverse the action. We'll place our right hand on the right 11 and our left hand on the right 17. Então agora vamos inverter a situação, vamos pegar nossa mão direita, colocar no nosso 11 direito e com a nossa mão esquerda a gente vai tocar a 17 direita. My friends, I really
really enjoy using the anchor steps, the first action of all of the flows. Amigos, eu realmente gosto de usar o passo âncora de cada fluxo para dar início no movimento da energia. You know, life is so filled with activity and we are so busy, but we can always take a couple of minutes and stop and hold the anchor step, the first left and right hand placement in any of the flows that speak to you. Então, amigos, a gente está vivendo uma vida muito corrida, nossa vida está bem atribulada. Então, sempre que a gente tiver uma chance, vamos parar. Seja direito ou esquerdo, o primeiro passo do fluxo que você prefere, pratica ele. You know, the heart flow is really interesting. As its anchor step, it starts with exhaling. 11. O fluxo do coração é muito interessante, eu gosto demais dele. E o seu primeiro passo começa com as 11. 11 is the key to all exhaling. E as 11 são a chave para toda a expiração. And then number 17 opens us to the intuition. E as 17 vão nos abrir, vão trazer a nossa intuição à tona. So for our heart to bring its gift, we need to first exhale and let go, and then listen to that magic, to that wisdom of the intuition. Então, para que o nosso coração seja feliz, a gente tem que expirar completamente, utilizando as nossas 11, e depois permitir que a nossa intuição venha até nós. The heart function energy is the inhaling, harmonizing action of the fifth depth. Então, a energia, né, da função do coração é a energia da inspiração da quinta profundidade. It helps all of the ascending energy of the fifth depth and helps in the cleaning of the fifth depth. E ela ajuda também todos os fluxos ascendentes, favorecendo, né, toda a limpeza aí do nosso corpo. And it's really important, I believe, right now that with all of the information, all that we're just flooded with information from so many sources, it's important we remember to listen to our hearts. Mas o mais importante disso tudo, eu quero que vocês prestem atenção, o mais importante de tudo é vocês se permitirem ouvir o seu coração. I continue to be fascinated and to work with Mary's teaching of stop, look, and listen. E eu fico fascinado, apesar de todos esses anos, eu ainda tenho um grande fascínio nos ensinamentos que a Mary me passou. Muito mais quando eu paro, vejo e me permito escutar. The first part of that action is to stop all of the action, all of the moving, all of the busyness, to stop, and then we can look inside. A primeira parte é a mais importante. Nessa correria que a gente tá do dia a dia, primeira coisa a fazer é parar e permitir a expiração de acontecer para que eu possa escutar. And then when you look inside and you listen, you'll get a message for the moment, for right now, how you can best serve yourself and be harmonized in this very busy time in the world. E aí, quando você se permite, você vai se olhar internamente, você vai conseguir receber a resposta que o seu coração e o seu corpo têm para te passar, nesse exato momento. Later in our time together, we're going to come back and I'm going to give you some suggestions for the heart function energy on 4 different levels. E mais um pouco adiante, a gente vai voltar a praticar mais um pouquinho, tá? E
Nessas práticas, eu vou trazer para vocês 4 sugestões, né, de como trabalhar essa sua aproximação com o seu próprio coração. You know, the heart function energy is so connected to our 15s. Então, vocês têm que entender que a nossa função coração, ela é muito, mas muito conectada e ligada às nossas 15. So I want you to, maybe as we're talking and spending a little time together this evening, or whatever time it is again, wherever you are, as we're being together, let's hold your 15s as we talk for a moment. Então, vamos aproveitar que a gente está conversando aqui nessa tarde. Para mim é tarde, mas eu não sei, em cada lugar do mundo a gente tem vários amigos e lugares diferentes. Mas enquanto a gente conversa aqui, por que você não aproveita e toca suas duas 15? Let's remind ourselves that the art of Jinshin teaches that 15 washes our hearts with laughter. Vamos lembrar a mensagem que a gente tem, né, na arte do Jinshin. E essa mensagem diz que as 15 lavam o nosso coração com um sorriso. And that's always a good tip for anyone that you know who's having heart-related project. Simply have them stop and hold both 15s. E você tem uma dica que não serve só para você, ela serve para todo mundo. Se você conhecer alguém que está com problemas aí de relacionamentos, aquele aperto no coração, você pode indicar para ela segurar as próprias 15, que vai ajudar bastante. You may also want to add 11 and 15. Bring that hand from the right 15 up to the left 11. E você também já pode fazer um pouco mais. Ensina ela a pegar essa mão direita, que estava na 15 direita, e vir aqui, ó, para o 11 esquerdo. 11 com 15. And this is going to help all of the descending energy on the left side of the body. E isso vai ajudar toda a energia descendente do lado esquerdo do corpo. And simply, most heart project is because the descending energy has either gone stagnant or even is reversing and coming back up and creating that pressure in the heart area. Então, agora uma dica importante. Vocês precisam saber que a maioria dos problemas de coração, esses projetos de coração acontecem na maioria das vezes porque não está conseguindo expirar completamente, ou até, pior um pouco, essa energia reverte e volta e coloca o nosso coração sob pressão. You know, as I was hurrying to get ready for our time together tonight, running around looking for the right clothes and getting dressed, I kicked the corner of the bed. Imagina só, eu estava correndo aqui para me preparar, para me vestir, para estar aqui na aula com vocês. Então, nessa correria toda, adivinha o que aconteceu? Eu chutei a quina da cama. And it was one of those little scrapes that bleeds and bleeds and bleeds. It didn't want to stop bleeding. E são aqueles pequenos cortes. O corte é pequeno, mas não para de sangrar. E sangue, e não parou de sangrar. Well, I did my right hand on the injury and the left hand on top. Aí eu fiz aquilo que a gente aprende, põe a mão direita por cima do corte e a mão esquerda acima da direita para ajudar a parar. And what I heard was Mary reminding me that when you're accident prone, you have a fifth step project. E aí eu lembrei de uma mensagem da Mary. Ela sempre vem me trazendo essas mensagens. Quando você tem algum tipo de acidente que te machuca, presta atenção na região sim, mas não esquece, é sempre um projeto de quinta profundidade. So I thought, okay, Wayne, thank you, Source. I get a message. I better learn something about what we're going to be talking about, huh? Let's bring it home, make it real, make it yours, Wayne. E aí eu falei, muito obrigado para a fonte, eu te agradeço. Wayne, você já entendeu o recado, quinta profundidade, mas espera aí, é bastante do que a gente vai conversar aqui hoje, então vamos conversar sobre isso.
So I want to thank all of you for helping me to be reminded about that fifth step project of being too busy and accident prone. Thank you. Então eu quero aproveitar e agradecer vocês, porque vocês vão me ajudar a curar esse corte, porque é um projeto de quinta profundidade e eu tenho a oportunidade de estar aqui com vocês nesse momento, falando e tratando desse assunto. Muito obrigado. You know, we have a lot of energy in today's date that is in support of the heart function energy. Então a gente tem muita coisa aí relacionada com tudo que está acontecendo e a gente precisa ancorar tudo que puder, dar apoio e suporte para a nossa quinta profundidade. We're on the 16th day of the month of June, number 6. So we got a 7 for the day. We've got 6 for the month, and we continue to be in an 8 year. Então a gente agora vai falar do número do dia para dar esse suporte. A gente tem o 16, que somando é um 7 para o dia. Nós estamos no mês 6, e aí a gente vai ter um ano 8. So 6 plus 7 plus 8 gives us 21 and a 3. E aí, se a gente somar o dia, que é um 7, o mês, que é um 6, o ano, que é um 8, dá um 21, que é um 3. And when I looked at the numbers, it brought a smile. It made my heart laugh because that's exactly what I was being taught when I ran into the bed. E aí, quando eu olho a expressão que os números querem dizer, eu sou obrigado a sorrir, porque é exatamente a mensagem que eu quero ter. Foi exatamente a sensação que eu preciso trabalhar quando eu fui e chutei ali descuidadamente a quina da cama. You know, number 3 has a very intimate relationship with third depth. It is 3. And so the energy or the tissue that we call blood is very much involved with 3. Então, quando a gente fala do número 3, a gente não pode esquecer que ele está diretamente ligado à terceira profundidade. Quando a gente fala aí da questão de tecidos e de corpo, 3 é sangue, está totalmente relacionado ao que a gente está conversando aqui. And the number 3 is related to the color green. E além do que, o 3 também está relacionado à cor verde. And I acknowledge I haven't studied it a lot, but in the chakra system, I know that the heart chakra, the color is green. Eu tenho estudado bastante, né? Pode ser que tenha algumas divergências por aí, mas se eu não me engano, a cor do chakra do coração também é verde. And then the number 16, it is a 7. We know that the number of the heart is 7. E aí, se a gente for falar do 16, 16 na soma dá um 7, e 7 é o número do coração. Folks, even the word heart itself in the English language adds to 7. Até se a gente for falar da palavra heart, o N está falando no vocabulário inglês, se eu somar as letras da palavra heart em inglês, vai dar um 7 também. So we've got that message. It's got 7 steps in the flow pattern. E a gente ainda tem 7 passos no fluxo do coração. And it completes with number 7. E o fluxo ainda termina com o número 7. So 7 is very present. Então, olha como o 7 está presente nessa relação. And that's for all 3 of our 7s, the 7, the 16, and the 25s. E agora a gente está falando dos 3 sets estarem presentes, tá bom? A gente está falando do 7, número 7 principal, a gente está falando de 16, que é a soma de 1 mais 6 dá 7, e a terceira virada do 7, que é o 25. 2 mais 5 também dá um 7. And then those 3 7s, all 3 of them have a direct line to the center of the head, right into the brain. E esses 3 sets têm uma linha direta, eles vão direto ao centro do nosso cérebro.
So it's going to help me to calm my mind and to be centered in that 7 perfect life power. E vai me ajudar a acalmar minha mente e prestar atenção no 7. 7 também é o poder na vida. So let's just acknowledge number 3 as being a very good supporter. It is the supporter. Third depth also supports the 5th depth. I'm just now remembering. E vamos voltar um pouco aqui atrás. A gente falou do número 3 para começar toda essa história. 3, terceira profundidade, mas a gente não pode esquecer que a terceira profundidade é a suportadora da quinta profundidade. And in the language of the elements, the third Agora, depth is wood element. agora, se a gente for falar, né, na linguagem dos elementos, terceira profundidade é o elemento madeira. And the 5th depth is fire. E a quinta profundidade é fogo. So you see, there's even a very literal relationship where wood is vital and very supportive of a fire. E aí tem outra relação muito forte. Olha só o quanto a madeira é importante para potencializar o fogo. So folks, I just feel that this is really, I know it is for me. I feel it is for all of us, an important message right now that we get still and listen to the message of our hearts. Então, para mim, isso é bem nítido agora, eu sinto isso bem forte. Vamos nos posicionar, vamos nos postar e ouvir a mensagem do nosso coração. I'm going to sit on my 25s for a moment. Então, eu vou sentar nas minhas 25 por um momento agora. Remember that 25 says, be still. E lembre-se da mensagem das 25. Be still, fique postado. There's not a lot of stillness in our world today, folks. And so we've got to demand it of ourselves that we pay attention, that we stop, and we give that 7 energy the ability to work its magic. Então, nos dias de hoje, a gente não tem muito essa oportunidade de parar, né? E se posicionar. Vamos dar oportunidade, né, desse 7 acontecer na nossa vida. 7 means victory. 7 quer dizer vitória, Perfect life power. poder perfeito na vida. 7 is the number of the heart. E 7 é o número do coração. I also want to take a moment, folks, and simply acknowledge that we have a really loving, compassionate community that we play with. Então eu quero tirar um minuto aqui e lembrar dessa comunidade apaixonada que a gente tem. We have the ability to reach out to our friends and our fellow students and ask for help, ask for their jumper cable. E a gente pode conversar com os nossos amigos na comunidade e, se precisar, pedir ajuda, né, com seus cabos de recarregar. And we also have the ability to simply project loving, harmonious, healing thoughts for our friends who are asking for help. E a gente também pode mentalizar pensamentos positivos e harmoniosos para compartilhar com os amigos que estão precisando. Folks, we know how powerful our thoughts are. Let's have them be constructive and productive, and let's help each other by sending healing thoughts. E amigos, vocês sabem do poder mental que vocês têm. A gente já tem essa consciência. Sabendo disso, vamos usar isso positivamente. Vamos compartilhar
pensamentos positivos. I don't care how you do it. You might use the form of prayer. You might simply go into meditation or projecting a thought to someone, envisioning that person. Não importa a maneira com a qual vocês queiram usar, o que importa é que vocês usem, pratiquem, enviem bons pensamentos. It's really, though, our responsibility, I feel, to help take care of each other. And so let's honor that with those loving thoughts. E é isso que eu penso, é isso que eu faço, esse é o meu jeito de ser. E eu ia ficar muito feliz se fosse o seu jeito também. Vamos todo mundo junto compartilhar bons pensamentos. I got a call, actually it was an email, just before we came online tonight for, again, a dear friend having a challenge in life, asking for me to be with her. And I take those requests seriously. And I appreciate that you can do the same thing for those around you who need your loving, healing thoughts. Eu estou falando isso porque agora, bem aí antes de eu entrar na classe, eu tive aí uma ligação, não, um e-mail de uma amiga minha que estava precisando de ajuda. E ela me pediu para ajudar, eu levo isso muito a sério. Eu parei e enviei aí os meus pensamentos para ela. Então, se alguém te pedir, compartilha também bons pensamentos com os seus colegas. I would also remind us that, there's a lot of news and media that gives us bad news every day. Lots of bad news. E se a gente for prestar atenção no noticiário, tem muita notícia que não é boa. E tá cheio delas. A gente tem que prestar atenção. So let's make sure we're doing our best to balance that by sending out good news and sharing that message of love and light and kindness so that we maintain an equilibrium. The world needs some balance right now. E aí a nossa função, né, manter esse equilíbrio. Então vamos equilibrar a balança com os nossos pensamentos positivos. Essa é a nossa função na vida. Como seres humanos, esse é o nosso propósito. Então vamos manter as coisas em equilíbrio, tá bom? And because we have the art of Jinshin in our lives, we have this wonderful tool for helping ourselves and those around us to live the lives that we're intended to live. E nós conhecemos a arte do Jinshin. Tendo esse conhecimento, a gente sabe o quanto é bom a gente poder se cuidar. Então, se a gente pode se cuidar, a gente pode cuidar de quem está em volta da gente também. E até quem não estiver tão próximo, transferindo aí e compartilhando esses bons pensamentos. Então, vamos pôr em prática. So I'm going to put out a request. Is there anybody out there that would like to tell us about your relationship to the heart flow? Então, eu quero aproveitar e perguntar para algum amigo que está aí se ele quer compartilhar alguma informação relacionada ao fluxo do coração também. Don't be shy. Somebody, please Não share fique your miracle. tímido. We have Grace Silva. Space bar, please, Grace. A gente tem a Grace que levantou a mão. Grace. Buenos dias, Wayne. I'm sorry I'm on a very slow speed, so I just have my picture, but I'm so happy to be here. Thank you so much. And I do have an experience to share, Wayne, and a question, please, for your wisdom, yes? Thank you. So Wayne. Let Douglas translate, please. Yeah. É muito bom eu estar aqui com vocês. Ela está falando que está com uma conexão de internet um pouquinho mais fraca e aí isso está dificultando ela abrir a câmera dela. Mas é muito bom a gente poder estar aqui junto. Ela tem um comentário sim, mas também tem uma pergunta para o Wayne. Gracie? Thank you. Wayne, my tummy is cold, so all of the heat rises to the heart. And then I speak like that. A million miles an hour. And so I hold my seventh, I cross my hands and I hold my seventh, or I hold my little pinky finger, or I do, the first step of the heart flow. But I want to know
Wayne how to help myself because it really helps Wayne. It really brings it down. But I want to know how to stop that heat from rising, how to bring back that fire to the belly so that the heat doesn't rise up like that, you know? And that heat in the heart creates so much fear. Oh, I'm sorry, I forgot about the translation. Thank you. Okay. Então, vamos lá. Ela está falando que é muito difícil no momento que a gente está vivendo, a gente conseguir parar, respirar, tirar esse monte de pensamento, de ideias que estão na nossa cabeça, mas ela se esforça, ela vai, segura 7, ela pratica o primeiro passo, que nem o Wayne acabou de falar, ela segura um dedo, mas ainda assim, às vezes vem aquele fogo que queima a gente, tem que fazer, e gera essa situação com ela. Então, ela quer saber o que mais ela pode fazer para aliviar essa pressão que ela sente. Good. So the first thing I would suggest, my friend, is to remind us, all of us, that heat is to descend. And when the heat is going up or not descending, it's because we're not exhaling. E a primeira coisa que ele está falando, normalmente quando a gente está assim, quente, o calor é descendente. Então a gente tem que lembrar de deixar ir. Expira e deixa ir. The textbook teaches us that the exhaling energy cools the body. O livro texto ensina que a expiração resfria o corpo. So that would be the first thing. The next thing that came to mind as you were talking is number 22. Uma outra coisa que a gente falou e eu quero mencionar foi o que você falou. Eu estou me sugerindo aqui as 22. You know, in the heart function energy flow pattern, we start by exhaling and listening to our intuition. Então, no padrão de fluxo do coração, a gente começa em expirar e ouvindo a nossa intuição. And then the next thing we do is we adapt using the information that we got through that process of listening. E o próximo passo seria a gente se adaptar. Mas para mim me adaptar, eu preciso me permitir ouvir a informação que a intuição está me trazendo. It is our role, it is our job to adapt and to change our behavior when it's not bringing harmony or when it's creating disharmony. E é o nosso trabalho, né, procurar se adaptar, né, para se manter em harmonia e permitir que a desarmonia não chegue. And as I say that, I'm hearing Mary again, and she's saying, Wayne, we don't do Jinshin. We be the art of Jinshin. Agora eu tô lembrando da Mary, tá? A Mary falava sempre assim, Wayne, a gente não faz Jinshin. Não, nós somos o Jinshin. We may go through the steps of a flow pattern. We may be involved with any kind of activity. And in that moment, we can still be without doing. E mesmo que a gente vá pelos passos do padrão de fluxo, mesmo que a gente faça as atividades, se a gente não prestar atenção, nós não vamos estar sendo a arte. I believe that's for us humans one of the greatest questions. How do I accomplish or how do I do anything without effort? Eu acho que esse é o grande desafio da humanidade, né? Nós, seres humanos, temos essa questão. Como é que a gente é? A gente sempre quer ser ali no esforço. A gente não simplesmente é. So those are some tips I might remind you to consider as you're experiencing that heat. Então, essa, né, são as minhas sugestões aqui para o momento. Quando você estiver sentindo, né, esse calor intenso em você. You know, I'm just now getting another reminder that the anchor step of main central self-help is all about heart and fifth depth. E agora eu estou me lembrando aqui do primeiro passo do central vertical principal.
ele tem tudo a ver também com coração e quinta profundidade. That's going to initiate that descending energy as we move through the steps of the main central self-help. E é isso que vai iniciar o movimento energético, o movimento da energia descendente, enquanto a gente vai praticando a energia, o central vertical principal. So this is for all of us. It's our job right now, especially in this busy, crazy world, to stop and to use the art to regain that stillness, that quiet, peaceful place as we go through our daily routine. E eu tenho certeza que é crucial para o momento que a gente está vivendo agora nessa atualidade. Para a gente recuperar, para a gente ter controle de novo, que a gente pare, se posicione e expire antes de qualquer atitude. Thank you for your question. It keeps bringing things to mind for me. Muito obrigado pela sua pergunta e ó, não me para de vir mais informação, tá? Another thing you can do is you can simply focus on the center of your palm. Outra coisa que você pode fazer é simplesmente focar no centro da sua palma. Or maybe you want to come up to that space between the middle and ring finger knuckles. Ou você pode vir aqui no meio do que você tem aqui na sua mão, né? Nessa calha que a gente tem aqui no meio da nossa mão. Because remember, it's the diaphragm function energy that protects the heart. Então lembre-se, é a energia do diafragma que protege o coração. And the diaphragm splits in the center of the palm and goes to these two fingers. E o diafragma se divide no centro da palma da nossa mão e vai para esses dois dedos. So those are some tips. You got lots of choices, lots of ways you can help yourself. And I believe the most important piece is to get still, to get quiet, and let your heart guide you in the best action for you in the moment. Existem várias formas, cada um vai poder encontrar a sua, tá tudo bem. Só que o mais importante é permitir que o seu coração te guie nas suas ações. And while I do appreciate holding both sevens and maybe sitting in lotus position, O que eu realmente aprecio, muitas vezes quando eu quero, né, trabalhar minha respiração, às vezes eu sento na posição de lótus. I do want to remind you that I've been recommending recently that we also practice a standing meditation. Eu recomendo, e eu estou fazendo, então eu recomendo a todos que pratiquem a meditação, mas a meditação em pé, tá? And I think it's really a useful thing to imagine that main central vertical universal harmonizing energy coming down through the center of the top of your head. Então é importante, quando você faz isso, imagine a energia harmonizante do central vertical principal chegando ao topo da sua cabeça. And feel it, my friends. E sinta, meu amigo. Feel it coming from the highest center of the heavens. Sinta ela vindo do centro mais alto do céu. Feel it coming down into the center of the top of your head. Ela descendo e chegando ao centro do topo da sua cabeça. That's a very important heart center. Esse é um centro muito importante, ele é um centro do coração também. And as you're standing, feel that energy descending, imagine it and sense it, feel it. Sinta essa energia em você, ela entrando no seu corpo, descendo, passando por você, como se fosse você mesmo. Remember, it's main central vertical. Lembre-se, é central, vertical, principal. So, and how is your body relating to that vertical line? Is your body upright and vertical? Como o seu corpo está se conectando com essa energia central. Ela é central e vertical.
Seu corpo está verticalizando, se posicionando na vertical junto com essa energia. And then feel it going through your head, through your cervical spine, Ela está descendo, desceu pela tua cabeça, agora imagina ela descendo também pela sua coluna cervical. maybe imagine it's moving past thoracic 1 to thoracic 2 to thoracic 3 and moving down through your thoracic spine. Vai imaginando, ela está na sua coluna cervical, passou pela torácica 1, torácica 2, torácica 3. Imagina essa energia descendo torácica e vértebra por vértebra. And then when we get down to the midline, we get to those all-important lumbar vertebrae. E aí, conforme a gente vai descendo, a gente chega naquelas amigas tão importantes que são as lombares. And friends, most of us have lumbars that are way too anterior. We need to let them fall back and relax. Muitos de nós têm aí, né, as vértebras lombares muito para dentro, muito encaixadas. A gente precisa permitir que elas recuem e se alinhem. And that anterior posture on the lumbars creates that tension at lumbar 4 and lumbar 5 that is so prominent in the world today. E essa postura, né, a gente precisa permitir que essa postura anterior aí das lombares, principalmente quando a gente fala da 4 e da lombar 5, a gente precisa permitir esse retorno e um alinhamento delas. And then on down through the sacrum and through the coccyx. Estamos descendo, agora passando pelo sacro, cóccix. That exhaling energy is going down into your legs, down to your knees. Essa energia agora passou ali da cintura, está descendo pela perna, está passando pelos joelhos. And on down through the lower leg and into your feet. Descendo ali abaixo nas pernas, alcançando os nossos pés. And then remember that energy of the main central vertical descends all the way through your body down into the center of the earth. E aí lembra, essa energia do central vertical principal desce pelo seu corpo inteirinha, ali chegando até seus pés, mas ela continua descendo e alcança o centro da Terra. And that's one of the jobs of the main central vertical, to connect us, heaven and earth. E esse é o trabalho da energia harmonizante universal do central vertical principal, nos conectar do céu ao centro da Terra. Feel it. Sinta, Don't do it. Feel it. não faça, sinta. Thank you for your question. Somebody Muito else? obrigado. Mais alguém? Now we have Tom. Tom Stevens, please Oh, unmute yourself. Thompson. Yes, I was in the back seat of an airplane at night and we crashed in the Boulder IBM parking lot at 174 miles an hour. My wife Ruth was flying and the gas was dripping down, the flames. I tore the seat out and carried her by her calves 100 feet away and down into the heart grip because her heart was fluttering. And I held that through the ambulance till we got to the Boulder Hospital. And then my heart rate was 160. I put my left hand. Tom, excuse me, my friend. We gotta have time for Douglas to translate. I apologize for interrupting, but we gotta let the world hear you. Thank you, Douglas. Thank you, Tom. Tom está compartilhando com a gente um acidente que ele teve recentemente. Ele estava ali na segunda poltrona num avião, voltando aí num voo para Boulder,
e o avião bateu. E aí ele sentiu toda aquela ansiedade, um aperto enorme no coração, ele não sabia o que ia acontecer. Aí ele começou a fazer mudra. Mhm. Okay, Please, Tom. go on. My heart rate was 160, and at the hospital, her eyes had swollen up about 3 inches. I put my left hand, right hand over it. The swelling went down in like 15 seconds to normal, so the doc could stitch it up. And then I dropped down to the 5 and 16 and stayed there for 24 hours. And it was, I had broken my right hip with a seatbelt in the crash, but didn't know it for several years. Unfortunately, a year later, she was killed in a plane crash in Sterling. But the heart, it was critical. I could just feel the texture. I could feel and I knew to stay like this on that grip. And right until they hooked her up in the hospital. And I was so appreciative. The hospital was understanding until I looked in the mirror and I looked at like one of the most scary people you've ever seen in your life. I said, they weren't being nice. They were afraid of me. The heart, beautiful. Aí o Tom sentiu que estava com um ferimento, né, perto ali da região do coração, onde ele conseguia sentir a textura até, ele conseguia sentir aquilo tudo. Mas para conter o sangramento, ele posicionou as mãos da forma adequada e ficou segurando ali para que se controlasse o sangramento. O coração dele, quando ele chegou no hospital, estava 160 batimentos cardíacos, né, por minuto, então estava com o coração muito disparado. Ele teve que passar por 3 cirurgias, mas o que todos ficaram impressionados foi como ele conseguiu controlar o sangramento, ninguém entendeu. E ele também praticou ali 5 com 16. Em todo o tempo que ele teve ali, ele deu o suporte necessário para o coração dele. Tá? Ele também quebrou uma das mãos nesse processo enquanto ele estava se auto-aplicando, se cuidando, mas graças a Deus, para ele tudo aconteceu e ele conseguiu ficar feliz. Ele estava um pouco assustado com a cara das pessoas, dos médicos, enquanto atendiam ele, mas depois ele entendeu que era ele que estava assustando as pessoas com todo o jeito dele próprio estar se cuidando. Thank you, Thanks, Tom. Tom. Thank you. That was great. You know, it reminded me of 2 other actions, folks. If you're ever with someone and they're having heart-related project, you think it might be a heart attack, one of the ways you can work with them is to take if possible, go to the left side of their body and place your right hand on thoracic number 5. Então, pessoal, quando a gente fala, né, sobre coração, o que me vem são 2 ações fáceis da gente fazer. Se a gente entende que uma pessoa está ali com dificuldade, problema do coração, primeira coisa que eu faço, eu vou para o lado esquerdo dessa pessoa e com a minha mão direita eu começo a tocar nela e ajudar ela a expirar. And while my right hand is on thoracic 5, and if you don't know where thoracic 5 is, simply slide your hand under their shoulder, through the center of the shoulder blade, and touch the spine. Então, essa mão direita que eu estou falando para vocês é para chegar na torácica 5. Mas se você não sabe onde é a torácica 5, vai pelos ombros, passa ali por detrás do omoplata que você vai chegar retinho nela. And with my left hand, I'm going to hold their left little finger. E com a minha mão esquerda, eu vou segurar o dedinho esquerdo da pessoa. That will be a very powerful action to help to calm the heart. Essa é uma ação poderosa que ajuda a gente a controlar o coração e ajudar ele. And if there are 2 of you there, while you're doing that, you can ask someone else to hold both 7s. E se vocês estiverem em dupla,
Aproveita então os dois para os dois segurarem as duas 7. So this will be very helpful until you can get to the hospital or medical care arrives. This will save a life very often. Isso é muito bom, funciona muito e isso pode ajudar a salvar uma vida. Então, até que chegue o cuidado médico ou até que você chegue ao hospital, pratica essa e em dupla, principalmente segurando as duas 7. You know, Douglas, I think I'd like to go ahead and give the 4 quickies now so that we don't forget to do that. It's so important. O N está pedindo para os nossos amigos terem um pouquinho mais de paciência, que ele quer já passar os 4 níveis que ele quer trazer para vocês ajudarem o coração. E aí depois a gente continua na nossa conversa aqui no bate-papo, tá bom? So the quickies on the main central level is to simply hold the little finger. Então, dos rapidinhos, o primeiro que eu vou trazer para vocês é no nível do central vertical principal. Segura o dedinho. Can be right or left, but if possible, go to the left little finger. Pode ser o direito ou o esquerdo, mas se puder escolher, pega o esquerdo. On the 0 to 26 supervisory level, we're going to use the high 19. Do nível dos supervisores, de 0 a 26 centros energéticos pessoais, nós vamos segurar o 19 alto. It's right there on the bus line in the level of the heart. Na linha aqui do busto, passando pelo coração. And I realize there's been some confusion about where the high 19 is, front and back. E eu descobri aí nesses dias que está existindo alguma confusão quando a gente fala de 19 alto. The high 19 is found when our arms are stretching upwards, and we go to the front of the arm. That is the high 19 on the front. Então, quando a gente fala dos 19 alto, a gente tem que voltar na posição frontal, que é essa que a gente está aqui com os braços levantados. Na posição frontal, 19 alto, tá bem aqui, ó. Esse é o 19 na frente. I'll remind you that in Jinjin, that's the anatomical posture that we use to talk about descending and ascending energies. Então, quando a gente fala da arte do Jinshin, essa é a postura, né, da anatomia que a gente usa para falar de energia descendente e ascendente, tá bom? So many times I see us going to the thumb line or the little finger line on the arm rather than the front and the back of the arm. Muitas vezes eu vejo as pessoas indo na linha do dedinho ou na linha do polegar, mas não na linha frontal, que é essa daqui. And then on the 12 organ function energy level, we're going to use number 15. We've talked about his gift to the heart. Na linha, agora falando no nível de função de órgão, nós vamos para as nossas 15, que a gente acabou até de praticar. And then finally, on the 144,000 special body function energy level, we're going to go back to that 17, the same 17 we use in the anchor step of the heart flow. E agora a gente vai falar das 144 mil funções, né? E aí nesse nível a gente vai lá para as 17 de novo. A gente acabou praticando, né, as 17 quando a gente estava fazendo o primeiro passo do fluxo do coração. You know, Jinshin, the art of Jinshin is the study of the transformation of energy into matter. Então vocês sabem que a arte do Jinshin é o estudo da transformação da energia em matéria. And in that transformational process, there are 4 levels of manifestation that we observe. Então, nesse nível, né, desse processo da transformação, né, existem esses níveis de transformação.
That's a very big study, and we'll talk about it perhaps another time, but I just want to give you those 4 levels to remind you about main, central, vertical. Então, a gente tem esses 4 níveis, eu só queria deixar isso bem claro para vocês, é um estudo bem maior, mas a gente está falando nível do central, vertical, principal. The 0 to 26 personal energetic center and supervisory level. O nível de 0 a 26, centro de energias pessoais, que é o nível dos supervisores. And as it's spiraling down toward matter, the next level is the 12 organ function energy. E espiralando na construção do nosso corpo, o próximo nível é o nível das funções de órgão. And then the deepest level, that 4th level, is where energy becomes 144,000 functions of physiology. E espiralando num nível mais profundo agora, a energia vai se multiplicando e criando 144 níveis de manifestação. And the easiest way for us to harmonize that action is to simply exhale and feel the energy descending. E a maneira mais simples que a gente pode utilizar para fazer isso acontecer é expirar, deixando a energia descender. Feel it, my friends. Feel the energy descending. Sintam, meus amigos, sintam a energia descendendo, tá bom? It's the most important thing we will ever do is letting go. A coisa mais importante que a gente pode fazer é deixar ir. Because it creates the space into which new life can come. Assim a gente vai criar espaço para nova vida surgir em nós. So those are some thoughts about the heart. I just feel it's so important, again, in our world today, that we stop and listen to our heart. Essas eram algumas mensagens que eu queria trazer e compartilhar com vocês nesse nosso encontro, né? Porque para mim elas são tão importantes e fazem eu sentir o meu coração mais contente. You know, we have this beautiful art in our lives because Mary Burmeister listened to her heart. Então, pessoal, não vamos esquecer que a gente conhece a arte do Genshin, a gente tem esse presente maravilhoso que a gente recebeu da Mary. Mas a gente recebeu esse presente da Mary porque ela seguiu o coração dela. That was Jeremiah's message to Mary. Follow your heart. She did, and look what's happened. Essa foi a mensagem que o Giro também entregou para Mary. Ele falou para ela, segue o seu coração. Wait, Anybody else out there? Wait, I think some friends did not know about this message. Why Giro told Mary to follow her heart? What was happening this exactly moment? Eu estou perguntando para o Wayne, eu não sei se todo mundo conhece, mas tem um motivo para o Giro ter falado para Mary seguir o coração dela. Qual será que foi esse motivo? Please, Wayne. Well, while Mary was in Japan studying with Jeremiah, she met... A Mary era uma aluna, estava estudando a arte do Genshin com o Giro no Japão, né? E she met Gilbert Burmeister, who was stationed in the American Air Force, who was in Japan in the American Air Force. E aí ela conheceu o Gilbert Burmeister, que era um soldado do exército americano que estava lá no Japão. And they fell in love. E eles se apaixonaram. Gilbert was being transferred back to the United States, and he asked Mary to go with him and to marry him and become his wife. E aí o Gilbert acabou o período dele servindo o exército e ele foi mandado de volta para os Estados Unidos. Mas apaixonado, ele não queria voltar embora sozinho. Ele pediu a Mary em casamento e convidou ela para vir morar nos Estados Unidos com ele. It created a big question in Mary because she knew that she had found her path in Jinshin Jutsu. E isso foi algo assim
de impacto na vida da Mary, porque ela estava feliz, ela tinha certeza que ela tinha encontrado o motivo da vida dela na arte do Genshin, no estudo com giro. This was in 1953. Isso aconteceu em 1953, tá? So she went to Germarai. She said, "What do? I know that Jinshin is my path. You are my teacher, but I'm in love with this man and he wants me to leave and go back to the United States." E aí ela não sabia o que fazer, ela foi lá e perguntou para o mestre Giro. Giro, eu não sei o que fazer, mas eu tenho certeza que a arte Genshin é a minha vida, mas eu estou apaixonada por esse homem. So she asked Jiro, "What do?" And he simply said to her, "Follow your heart." E aí a resposta do Giro foi simples, lúcida e direta. Simplesmente ele disse, segue o seu coração. And she did. And we have the art of Jinshin in our lives because she followed that message of her heart. E ela seguiu o coração dela. E aí a gente volta aqui no que a gente estava falando. E por ela ter seguido o coração dela, a gente tem aí toda a mensagem, os ensinamentos da Mary na nossa vida. Thank you, muito obrigado para Mary, porque ela seguiu o coração dela. And that's what I want from all of you. I trust you. I trust your hearts and the message of your heart. If you will follow it, we'll all wind up where we're supposed to be. E é por isso que eu estou aqui com vocês nesse encontro. Eu quero que vocês entendam a mensagem principal disso tudo. Eu confio em cada um de vocês. Vocês só precisam seguir, ouvir a mensagem do seu próprio coração, porque eu tenho certeza que vocês vão chegar aonde vocês têm que chegar. Trust it, my friends. The mind will get involved and want to say, how do you know that? Or why would I do that? And the mind will give you all kinds of reasons why you should ignore that message. Tell your mind, never mind. Os seus pensamentos, as suas ideias, vai vir muita pergunta. Por que eu tenho que fazer isso? Por que não aquilo? Por que isso? Por que não aquilo? Vocês simplesmente parem e falam para sua cabeça. Calma, expira, olha, não se preocupa. Exactly. Good. Follow your hearts, friends. Anybody else? Question, comment, experience? We have Rosemary Wayne. Rosemary, please, space bar. Okay, well, thank you. Great, because I have to leave because I have to go to work. So good to see you, Wayne, and thank you, Douglas. Well, one, my comment about the heart flow, for myself, I've been using I call it the vice grip. Uh-huh. Yeah, good. I use that a lot for myself, but I give that a lot to my clients who have arrhythmias and any kind of heart project. And then also with my clients, especially when they're coming, with the political climate so much here, all through the world, but particularly in the States. And they're just buzzing on the table about it, a lot of times I will just hold the TV5 with the little finger. And I'll end my sessions a lot of times with the 7s. My question, 2 questions. A while back when you gave me an instruction that I was telling you about how cold the inside and outside of my head was, and you said, Rose, you're not inhaling. And so I've been really doing that, and my head's not cold. And then when it does, I remember and I go, oh, I'm not inhaling. And I start to inhale and it becomes room temperature. But now my ears, I think it's from mold. I do not know. Plus also I got an upper respiratory thing going. My ears are so blocked. And from your conversation today, I'm wondering if it's not because I'm exhaling. That might be why. I mean, the small intestine flow has been very helpful. I've been holding my little fingers. I've been holding actually the ring finger a lot because of
Sinus issues. So that's been helpful until yesterday when we got mulch, and then I got hit all over and I'm like just exasperated again. So I thought, oh, my 22s, I'm not adapting. Rosemary, Yeah, I'm sorry. I totally forgot, Douglas. I'm so sorry. don't be sorry, be happy. Yeah. Always happy. Let's see if I get all the message. I'm sorry. Rosemary, she has some hit projects, and we are talking about all these fire emotion things. And she used to work in her and also in her Portuguese, Douglas. clients. No Oh, sorry. Yes, sorry. A Rosemary está falando para gente que ela passou aí por esses problemas, né, de estar se sentindo muito quente, aquecida. Então, essa alta temperatura, mas não era só com ela, então ela se autotratava, mas também tratava muitos pacientes, na sequência vieram com a mesma coisa. Então, ela tratou ali a cervical 5, ela indicava segurar o dedinho, ela cuidava das 7 deles e da dela, e aí numa das reuniões ela teve a oportunidade que está com o Wayne, algum tempo atrás, ela perguntou para o Wayne, nossa, mas por que eu tô com esse calor todo? O Wayne falou, é porque você não está expirando. Deixa aí que o calor vai também. Good. Tudo funcionou, tudo estava indo muito bem, mas de uns tempos para cá ela está com problema de audição. Ela está tendo bloqueios auditivos, dificuldade auditiva, né? Aí ela foi ver, ela se lembrou da última dica do Wayne, ela falou, peraí, então pode ser que eu esteja tendo essa dificuldade porque eu não estou inspirando corretamente agora, ou porque eu não estou expirando. Aí ela entendeu expirar, aí ela fez intestino delgado, dedinho, dedo anelar, e aí ela só quer saber se isso está funcionando, porque de ontem, anteontem para cá, ela voltou a ter todo esse calor novamente. Aí ela ficou na dúvida, está preocupada e aproveitou a oportunidade para perguntar para o Wayne. Wayne, please. I'd like to simplify and summarize. Eu vou simplificar isso tudo e fazer um resumo. If you're hot, you're not fully exhaling. Se você tiver com calorão, você não está expirando. The exhale cools the body. A expiração esfria o corpo. If you're cold, you're not fully inhaling because the inhale warms the body. Se você tiver com frio, sentindo friagem, é porque você não está inspirando. A inspiração aquece o corpo. Good. Okay, Rosemary. Ok, Rosemary, thank you. Oh, maybe she had to go to work. She said she was, yeah. She can get on the recording. Now we go to Kumi. Kumi, please, spacebar and share your comment with us. Kumi, por favor, barra de espaço para liberar. Unmute. Hi. Yes, please. Hello. Hello. Good evening. Good morning. Bom Thank you so dia. much, Ray. Aloha. Hello. Bom I just dia. came back from Hawaii. Yeah, beautiful. So, fourth thing. Translation. Okay. Yeah, go ahead. Thank you, Kumi. Eu quero dizer bom dia, eu quero dizer boa tarde, eu quero dizer boa noite para todo mundo, não importa onde você esteja. Muito bom estar aqui com você, Wayne, e eu queria te perguntar uma coisa. Kumi, please. So, yeah, thank you. And Wayne, ouch. I'm sending you healing. Wayne. Thank you. I accept it. Wonderful. Oh, good. Wholehearted. Yeah. Whole world. Yes. Send you that. And just you'll evaporate. And you'll be well. You have the best tools. So that's one. And then I did. Just a moment. Somebody. Douglas? I'm sorry. Então, eu tô mandando uns bons pensamentos para você, Wayne, tudo de bom, um mundo maravilhoso. Eu sei que você já tem as melhores ferramentas, mas ainda assim eu te desejo um bem maior. My leg is better already, Kumi. Thank you. Yes, I perna já know. tá boa. You have the best tools and you're the healing walking.
So I did do T5 and little finger, but I think I did the left hand on a T5 and then right hand I held the left little finger. It worked. You know, there was next door, the ambulance came and I went to see, and this fellow was having a heart attack, and I did that. It was amazing. It really worked. And so he was able to, yeah, he came through. And then I told him to hold his own little finger. It was amazing. It's just such a miracle. And then, Wait, what? translation. Oh, yes. Eu tive uma situação aqui que a gente estava passando, eu também estava ali com uma coisa estranha acontecendo no meu coração. O que eu fiz? Eu fui lá na minha torácica 5, segurei a minha torácica 5, segurei o meu dedinho. Eu acho que eu até segurei com a mão trocada, eu acho que eu estava com a mão invertida, mas para mim funcionou, foi ótimo e tudo bem. Até que eu vi uma ambulância encostar. Eu fui olhar e tinha um vizinho que não estava passando bem. Eu fui lá ajudar ele. E acreditem ou não, funcionou. Até a ambulância subir e ele recebeu os primeiros cuidados, ele já estava se sentindo melhor. Kumi, please. Yeah, so maybe, thank you. Maybe it works a little slower to hold his with my left hand, his T5, perhaps. I don't know, would it? But it worked. And so that's what, and then ear cancer. What do you recommend for ear cancer? E aí, ela Small tá intestine. falando, eu falei que ela tinha trocado a mão no caso dela, não, desculpa, ela trocou a mão quando ela estava atendendo o vizinho. E aí talvez por isso demorou um pouquinho mais para ele reagir, deu tempo ali da assistência médica chegar, né? Agora ela está perguntando para o N sobre câncer. O que ele indica para quem tem câncer? So I would use the umbilicus function energy and the kidney function energy. Okay, thank you. Eu usaria a função dos rins para esse caso. Because Again, thank you. the umbilicus goes into the ear, because the kidney function is for all hearing projects. Right. Okay, and small intestine. Small intestine is more about congestion. Oh. Mhm. Eu usaria Ok. a função dos rins, porque a função do rim trabalha direto projetos de audição. Então, eu preferiria a função dos rins. Aí a Kumi falou, tá, mas eu usei intestino delgado. E também, aí o N falou, então, intestino delgado é um pouco para congestão. Então, eu ainda prefiro a função dos rins. But the cleaning that's needed will be helped with the umbilicus and kidney function energies. Okay. Para And then, fazer yeah. a limpeza And there's e the deixar earflow. fluir. Para fazer a limpeza e deixar fluir, eu gosto de umbigo e fluxo dos rins. A Kumi agora já aproveitou e perguntou, mas e o fluxo do ouvido? Yes, always. We always have many tools. And then Ah, I o N found completou. earflow. That's what I'm Earflow. saying. We have many, many tools, including the flow that's not in the textbook, but the flow called the ear flow. Yes. Yeah. Inclusive, Yeah. o N falou, a gente tem muita coisa que está no livro-texto e algumas que até não estão no livro-texto, mas a gente tem muitas ferramentas para se cuidar, inclusive o fluxo do próprio ouvido. Thanks, Kumi. Enjoy the miracle. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Kumi. Obrigado. Good, good. Okay. Now Bye. we go to Joanna. Joanna, please. Hi. Oi. I have a couple of questions, Wayne. You just said that the lumbar spine in most people is too anterior. I have somebody in which the lumbar spine is too posterior, and there's multiple disc bulges, but the biggest disc bulge is right at T12, which they're saying is unusual for the disc. So any suggestions for that? Wayne, você falou ali da linha da lombar na espinha anterior, tá? Mas eu tenho um caso
aonde é um problema da linha ali da lombar posterior, inclusive com múltiplos desgastes de disco. O que você indicaria nesse caso? So I'm going to use the second method, correction, because it's going to help all alignment issues, anterior, posterior, lordosis, kyphosis, all labels will be helped with second method. Great. Eu indicaria o segundo método, correção, porque ele ajuda bastante quando a gente fala desses desgastes, quifoses, chifoses, todas essas relações, eu uso o segundo método, correção. I do, when you mention thoracic 12, I think about the 23, certainly. Quando a gente fala da torácica 12, com certeza 23. But I also think there's something about the large intestine involved in this process. Eu penso que eu repenso que com certeza intestino grosso é muito bom nesse caso. You'll find that T12 is very important to the large intestine. Você vai descobrir, né, que a torácica 12 é muito importante e é muito relacionada, né, com o intestino grosso. Good. Thank you for the question. Yeah, Yes. also the same person who has this lumbar thing in T12 has kidney cysts, and one of the cysts they suspect now is cancer. Essa mesma pessoa, uma delas, porque são mais de uma, né, tá com problemas nos rins, né? Ela tá com cisto no rim e provavelmente é cancerígeno. Yeah, so again, the toe flow's very important. Então, o fluxo dos dedos dos pés é muito importante, é indicado. And remember, the cancer label is the result of possessiveness and second depth sadness. Então, vamos lembrar, né, que todo rótulo câncer, né, tá muito e diretamente relacionado com possessão, né? Essa questão de posses, ela é bem relacionada e está sempre presente nos rótulos de câncer. But you'll find that second method will be very helpful in helping to release the sadness, in helping to deal with the alignment of the spine. E aí você vai descobrir que, segundo o método correção, ele é muito importante. Ele ajuda principalmente ali com a tristeza, mas ele também ajuda no alinhamento da coluna. 7 perfect steps. São 7 passos perfeitos. Wonderful. And the last thing I wanted to ask you is there's somebody who cannot afford to get sessions and is very ill and weak and feels like the self-help takes so long because her jumper cables are not that strong. Any suggestions for that? Então, tem uma pessoa que não tem condições financeiras, né, de pagar para receber sessões, e ela está bem doente e debilitada. Então, ela nem está mais confiando no próprio autoaplicação, no próprio cabo de carregar que ela mesma é. O que você indica nesse caso? Yes, not only for your client, but for all of us. Focus on the breath. E não é só para essa sua cliente ou para amiga da Joana, é para todos nós. Pessoal, vamos focar na respiração. Feel the exhale going from head to toe. Feel it moving down the body. Sinta a expiração acontecer por completo, do topo da sua cabeça, expirando descendentemente até sair pela base e ponta dos seus pés. And feel the inhale from the toes going all the way up to the top of the head. E sinta a energia vir subindo da ponta dos dedos do seu pé, ascendentemente até a sua cabeça. We could be completely paralyzed, but you can still put your awareness on the breath. A gente, às vezes, vai sentir uma respiração tão profunda, mas tão profunda, que a gente pode se paralisar com esse novo sentimento.
Profoundly simple. Profundamente simples. Thank you for your question. Thank you so much. Obrigado, Joana. Agora a gente vai para Lilian. Lilian, por favor, barra de espaço, conversa com a gente. Por causa dos movimentos, né, na astrologia de Plutão, eu tenho estudado muito a trava 20, porque a trava 20 tem essa relação com Plutão. Lilian is saying that now talking about astrology she's been studying much, and she's talking about Saved Energy Lock 20. And Saved Energy Lock 20, Plutão. it's Pluto. Hi. Please, Wayne. Yes, E na that's accurate. alta, e na trava 20 alta, a gente tem uma relação, um encontro da energia coração com a energia umbigo e bexiga. Eu queria ver se o Reine poderia falar um pouco mais sobre isso. And now Lilian wants to know a little bit, when we talk about the high 20, we had a relation between heart, between umbilicus, and between bladder. What you have to say about that? Well, there's relationship with everything, folks. That's our job as students of the art, to find these relationships, which are numerous, and ultimately everything is related. Essa relação é tudo. Essa relação é a vida. E o nosso trabalho como aluno é exatamente esse que a Lilian acabou de mostrar. É enxergar essas relações, porque isso tem tudo a ver com quem nós somos. So really what you have in the 20s is not only Pluto, but you have the energy of Vulcan, which Mary talked about. And so you've got the farthest out and the closest to the sun, both impacting, and that's what I hear in your question. E aí, quando a gente ouve um pouco do que a Liliane falou e está falando de astrologias, eu lembrei da Mary. A Mary lembrava sempre de Vulcano. Então, a gente está falando do planeta mais longe do Sol para o planeta mais perto do Sol. Essa conexão dessa distância é um pouco do que eu ouço aqui no que a Lilian falou. Keep studying, keep playing with those relationships. Então, Lilian continua brincando com essas relações. Tem mais informação aí dentro, porque todas elas são importantes. Good. Now we Well, have... And we got someone else, Douglas? Okay, good. Yeah, we have 3 more friends, okay? Okay, and then my friends, we're going to probably cut it short for this time. We'll get back to you with another gathering in the near future, but we're going to have to cut this one short a little bit here. Now we have Nicolette Dixon, please. Nicolette, unmute yourself. Nicolette? Yes, Hello. we can hear it. Yes. Hello, Wayne. Lovely to see you. Hello, Douglas. Oi, Wayne. I had Muito to- bom te ver. You Go have two on, questions? I have two questions. Okay, first one is if you were to recommend a self-help for harmonizing cholesterol levels, where would you start? Ela quer saber do Wayne, então, se ele tem alguma coisa para a gente harmonizar o colesterol. I would work with the diaphragm and the bladder function energies. O Wayne está sugerindo a função do diafragma e bexiga. The diaphragm rules blood composition projects. O diafragma trabalha a composição sanguínea. And the bladder function energy harmonizes all body chemistry. E a bexiga ajuda a harmonizar toda a parte química do nosso corpo. That's where I'd start. Eu começaria por Wonderful. aí. Go on. Sorry, Nicolette. thank you. Mhm. My second question is I'm working with a client with muscular dystrophy, not as a Jinshin Jitsu or Jinshin client, but as a carer. It's a very small room. He's a little hesitant. We've only got a beginning of a relationship.
I've done a little bit with his hands. I'm just wondering if there's anything in particular you could recommend. Eu estou com um cliente que está com problemas musculares, ele está começando aí nesse relacionamento. Eu queria saber do Wayne o que ele tem para me sugerir. Yeah, I would always also go to the toes. I would use opposite fingers and toes. E o Wayne está falando, eu já vou direto nos dedos dos pés. Eu gosto muito de dedos dos pés e das mãos trocados. That works at a very deep level with the physiology, and I would start there, especially with someone who's maybe a little reticent or new to the art. Eu gosto porque isso está muito relacionado, né, à fisiologia. Então é muito bom a gente usar, ainda mais para quem está chegando agora e não conhece tão bem a arte. Está meio relutante em receber sessão. You'll hear more miracles about that simple action than any other flow in the textbooks. E vocês vão poder encontrar mais milagres e descrições de sucesso e de vitória com esses fluxos do dedo, dos pés e das mãos trocados do que com qualquer outro fluxo. Thank you. Don't let its simplicity distract you from its potency. Não deixe a simplicidade distrair vocês. Ela é muito importante. Obrigado, Nicolette. Good. Thank you very much. Thank you. Douglas? Agora a gente vai para Marli. Marli, por favor, barra de espaço e muta o teu microfone. Boa tarde, Douglas, Wayne, boa tarde a todos. Boa tarde para todo mundo. Good afternoon for everybody. Com relação à respiração, eu tive uma experiência muito rica recentemente, e só para reforçar o que você falou, Wayne, é assim, respira, inspira em 4. Douglas? She's talking about breathing. She has a very good experience in that, and it brings some richness to our breathing. So she's going to explain. You do breathe, inhale, 4 segundos, né? Inspira. Acho que o Douglas congelou. Voltou, Douglas? Eu voltei. Então vamos de novo. Deixa eu tentar. Ela teve uma experiência muito boa com respiração, que enriqueceu esse método. Então ela diz que é para inspirar em 4. So you inhale in 4. Segura em 4. Take it in 4. Solta em 8. Exhale in 8. E mantém sem ar em 4. And keep without breathing another 4. Eu estava numa crise de ansiedade e isso ajudou 101%. She was in an ancient crisis and she did this breathing method and helps a lot her. Wonderful. Very good. Thank you for that suggestion. E agora eu quero fazer uma pergunta. Posso? Pode. Maravilhoso. O Wayne falou. Muito bom saber da sua vitória. Pergunta, Marli. Eu estou feliz e triste ao mesmo tempo. She's happy and sad in the same time. Diagnosticada com artrite reumatoide, eu venho me tratando há alguns anos. She has arthritis and she's been treating for some years. Com medicação. E de algum tempo para cá, com Jinshinju também. She was treating herself with medicine, but few time from now, she just started to work with the art of Jinshin. E foi possível tirar corticoide. Os joelhos estão maravilhosos, com trava 13, fluxo do estômago e trava 10. She's working her knees also with 13, stomach and 10s. Usa o umbigo também. E desde ontem, Since yesterday?
os sintomas da mão voltaram. Movimentos rígidos, né? Por esse motivo triste. Se você Because puder she's me dar uma sugestão, eu agradeço. since yesterday about the sadness that she is feeling, her movement in her hands are a little bit tight. She cannot make good movements with her hands. What you have to say to her about this difficulty? Use the liver function energy with the umbilicus function energy for lubricating the body. And simple quickie, holding 5 and 16. Então, o Wayne está te dando duas dicas, tá? Você vai fazer fígado com umbigo. Umbigo é muito bom para umidificar, né? Aí esse movimento. E tem um rapidinho, que ajuda ainda mais, que é 5 com 16. Meu coração dizia hoje fígado, fígado, e eu não escutei, mas escutei do Wayne. Obrigada. Her heart was saying, liver, 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 but she did not hear to her heart. She needs to hear from Wayne. Your heart will tell you. It's good. Thank you. Mas confia, Marli, seu coração está sempre certo, ele vai te dizer. Obrigado, Trust. Marli. Trust. Now we have Lina Braunstein, please. Hi there. And my right is Lina Braunstein, yes? Me, thank you. Yes, we miss you. This is in reference to the lady who feels she doesn't have enough energy to work on herself. Douglas? Então, ela está perguntando essas referências que o Wayne está passando para a gente fazer na autoaplicação. So this is from my experience when I was so ill and so weak. Então, ela vai trazer a experiência dela de quando ela está muito doente, quando ela está adoentada. And that is two things. One is that working on yourself, you're not using your your energy. That's been my experience. I'm not using my energy. I'm connecting to a bigger energy. Então, o que a Lina quer dizer é que quando a gente está mais debilitado, a gente não usa a nossa própria energia pessoal para se conectar com a fonte. E aí, sem conexão, a gente ainda piora. And that healing can be a very lonely experience. E aí, para a gente se curar, o tratamento, o trabalho da cura é uma experiência bem solitária. So having something to do, even just holding a finger, can, for me, was helpful as a distraction and to experience a bigger connection. E aí, às vezes, as coisas simples são o mais importante, é você ter o que fazer. Então, arruma o que fazer, nem que seja segurar um dedo. Porque se você está segurando um dedo, você está se distraindo. Se você está distraindo, você já está automaticamente se cuidando. Good, Lena. Well, we've all got to remind ourselves that we're all connected to a much bigger source than we sometimes allow ourselves. Então, o Wayne está lembrando que a gente nunca pode esquecer que a gente está sempre conectado a uma fonte ainda maior do que nós. E ela sempre vai estar nos ajudando. We got to change our focus, like Mary always told us. Yeah, good. Thanks, Lena. E aí, não esquece de mudar o foco. Thank you, Lina. Now we have our last. It's from Cher Devey. Cher, please, spacebar and open your microphone. Hello, Wayne. Hello, Douglas from London. Wayne, my last course with you was online in 2020. And I was wondering, I would love to do a Now Know Myself, ideally hands-on. So if you do, plan to do a Now Know Myself, please, let us know. Good. I have a question with Wayne.
well, I think I posted on general chat. Maybe it's not the right forum to discuss that. I know on page textbook 1, page 38 and 39. Yeah, 38 is the organ flow. 39 mentioned nerve flow. Of course, I don't know what that means, but it's interesting that you know, the first step is 11. I don't know. Maybe I'm not saying it correctly. On the nerve flow, we have thoracic vertebra 1, 2, and 5, 8, and 9 mentioning heart. So that is interesting for me. Maybe there's something to discuss next time. I know it's very complicated. Trying to keep things simple. On the side of self-help or special mudra, I just remember. A Cher está compartilhando com a gente, ela está com saudade, ela é de Londres e ela quer muito que a gente faça e esteja numa classe com ela lá. Ela está falando dos fluxos da página 38 e 39, tá? Ela está falando ali do passo 11. Talvez não seja para esse momento, mas ela queria deixar registrado que ela está com uma dúvida aí. Wayne, please. Yeah, I'm just going to simply say that the nerves that come off of the spine are what that page 39 is all about, and the various functions they perform. And yes, the heart gets a lot of help from those nerves. Wayne está falando aí dos nervos, essa história dos nervos que saem da espinha, fazem todas essas várias conexões. Com certeza eles estão conectados ao coração e têm uma importância muito grande, sim. You might want to check in an anatomy book and look at the spinal nerves. Oh, okay. Thank you. Thank you. That helps. Just sorry, on the subject of mudra or finger hold, I just remember when you're talking about holding little finger, does wrapping the little finger and the ring finger, that helps the heart. Is that right? Absolutely. You know, the special wrap where you wrap your thing. So that, just curious, is it because the ring finger has to do with, I don't know, lung or protects the diaphragm? No, it's very simple, Jer. This mudra helps me to exhale, helps all of the descending energy, heart, lung, fifth depth, second depth, and all exhaling energy. Aí ela perguntou sobre esse mudra, onde a gente segura o anelar com o dedinho nessa posição, se isso tinha a ver ali com o estômago, com o pulmão. Aí o Wayne falou, não. Esse mudra ajuda a gente a expirar e deixar ir. Great. Thank you. Good reminder. Thank you, Wayne. Simplicity. Thank you. Fabulous. Thank you. Good. Looks like Norma has just one last thing to say. Norma, please. Mute. Okay. Hi, everybody. Yes, you are. So glad to be here. Thank you. Just a quick, sweet story from early days of learning Jinshin. I was still working in the hospital as a nurse. Douglas, go ahead. Eu quero falar de uma história que a gente teve aí lá atrás, nos tempos onde eu trabalhava como enfermeira no hospital. I was working with children, and this little boy came into the emergency room, and he was sucking his little finger. We had admitted him actually at this point, and he was sucking his little finger, and his daddy kept saying, "Oh, go ahead." Aí eu estou falando aqui dessa situação porque a gente cuidava de crianças e uma criança entrou ali para se internar no hospital chupando o dedinho da mão. And his daddy kept saying, "Don't suck your little finger, be a big boy." E o pai vivia teimando com ele, não, chupa o seu dedinho, seja um homem crescido. And yes, he was in for cardiovascular problems. And I told the daddy, just relax, he needs his little finger. And he kept sucking his little finger. So anyway, that just reminded me of how Mary used to say, we know what we need to do to take care of ourselves. And it happens automatic, we'll do it automatically if we listen. So thank you so much for bringing Jinshin to me.
E aí elas falaram pro pai, deixa ele precisa muito desse dedinho, ele só tá se cuidando, isso é muito importante. E esse é o tipo de conversas que a gente tinha lá, quando a gente falava sobre isso. Wayne, a Márcia tá me lembrando que ficou uma pergunta para trás da Lucimar, que ela vai passar aqui no chat, e aí a gente termina, tá? Good. Thank you, And Norma. maybe that's a good way to sum up our evening or to summarize for this evening. If we will listen to our body, we will know what to do. Então, essa é a mensagem para a gente resumir o dia de hoje, quando a gente está falando do coração. Se você ouvir a mensagem que o seu corpo está te transmitindo, isso é o mais importante de tudo. We've got to stop all the busyness, look inside and listen, and we'll be given our answer. Parar com tudo que a gente está fazendo aí, dessa bagunça, ouvir a mensagem que vem de dentro. Esse é o recado desse nosso encontro. Thanks, folks. It's been fun to be with you, to be reminded about the power of the heart and the simplicity of following its guidance. Então, pessoal, muito obrigado. É muito bom ouvir vocês e a mensagem que vocês trouxeram para a gente seguir aí essa liderança que o coração traz para a gente. It's not easy, but it is simple. Não é fácil, mas é simples. We've got to learn to trust that message. A gente precisa confiar nessa mensagem. Douglas, have we anything else this evening we need to deal with, or are we ready to say good evening? Yes, Marcia has Lucimar, please. Ah, sim. That's it. Sim. Eu gostaria de saber o que você indicaria para o projeto nos intestinos como diverticulite. What you suggest, Wayne, for when we need to treat a label in the intestines, we are talking about verticulite. I would go to the 5, 6, 7, 8 flow. Eu iria no fluxo do 5, 6, 7 e 8. Certainly the 9 flow. Com certeza o fluxo do 9 também. And then use your large intestine function energy. E não esquece de usar a função do intestino grosso. Good. I just thought of something else I want to remind everyone. In the United States, today is Father's Day, and I want to say Happy Father's Day to all of you wonderful men who are raising happy, healthy children. Thank you. E nos Estados Unidos, hoje é Dia dos Pais, e o N quer desejar um feliz Dia dos Pais para todo mundo. A pessoa que coloca a gente no mundo é muito importante. Um dia muito bom para todos. Thank you for your loving instruction. Muito obrigado pelas instruções amorosas dos nossos pais. And All right, thank you for my father to make me. Yes, absolutely. My father too. Yes. Good. Thank you, Wayne. Thanks everyone for being with us, and let's stay connected. You'll be hearing from us again soon. I think these meetings, these gatherings are really valuable and important, and we're going to be more regular in offering them, okay? And eu quero agradecer vocês por esse encontro foi fabuloso. E a gente vai estar entrando em contato para trazer mais informações sobre as classes que estão relacionadas com tudo isso que a gente está trazendo para vocês, tá bom? Good. So follow your hearts, folks. Be happy. Spend a lot of time smiling and laughing, and listen to the message of your heart. Siga o seu coração, siga a mensagem que tem para dizer. Isso tudo vai ser muito bom. Márcia wants to say a spoiler. Márcia, please. Oh. What's that? Oh, it's an announcement about an upcoming class that we're going to have called Treasures from Time with Mary. So we will be following our hearts.
We will be following our hearts. Yes. So, friends, you'll be receiving great news pretty soon. We've Amigos, decided vocês... that, excuse me, Douglas, that time with Mary was such a blessing in my life. And I really would like to share some of those very, I don't even know how to put words to it sometimes, but the magic and the teaching, and I'll be sharing just in 7 different sessions some of the lessons that came, and I look forward to sharing that with you folks because they were very special moments. E o Wayne está aqui falando para a gente de coração, que às vezes falta até palavras para ele se expressar, né? Sobre esse carinho, sobre o quanto foi maravilhoso estar com a Mary. E esses encontros, nós vamos começar com 7 encontros, onde ele vai trazer essa vivência, o que foi a experiência de estar junto dessa mulher maravilhosa. So you're welcome. I invite you to join us, and I think you'll be hearing. In fact, I'm going to be sharing some things that some special little tips about do this or use that, or quickies that Mary shared with us, and I want you to have them too. So that'll be a part of this time. E aí o Wayne não vai só trazer as experiências, não. Ele vai trazer muito das dicas que a Mary dava. Olha, pratica isso, Wayne, faz assim. Wayne, olha como é mais eficaz desse jeito. Então, essas dicas importantes de quem teve recebendo isso direto da Mary, o Wayne vai compartilhar isso com a gente também. Então, a gente vai praticar também, tá bom? Tá bom. All right, folks. Ótimo! It's wonderful. Thank you so much. Be good to yourselves. Be happy. Count your blessings. Live in gratitude. And I'll see you the next We time. have some friends that did not know what this means. What Oh. it means. This is the way you say I love you in the universal signing. Essa é a maneira que a gente diz eu te amo. E nós estamos aqui dizendo que nós amamos vocês da linguagem dos sinais também. And it's also the way we release the fear in our lives. E também é o jeito de liberar o medo das nossas vidas. Polegar, indicador e dedinho. Thank you so much. Good luck for all of you. See you next time. Muito obrigado. Vejo vocês da próxima vez. Fiquem bem e ouçam o seu coração, tá bom? Good. Listen to your heart. Beijo, tchau. Tchau. Tchau, Wayne. Um prazer Oh, estar kisses. aqui. Um beijo. Tchau, tchau. Beijão. Gratidão, Douglas. Tchau, tchau. Let's go to the Tchau. gallery. I'm going to go to the gallery view for a moment just to see how that's looking. Wayne So I can quer see ir all your pra smiling. nível de galeria para todo mundo Graças, se ver. Wayne. Oh, Graças, nada. Wayne. Nada. Oh, look at Graças, you guys. Wayne. Tchau, tchau. Wow. Graças, Tchau. Douglas. Tchau. Muito Tchau. obrigado. Muito obrigada. Thank you. Thank you. Thank you too. Muito Great obrigado. Take care of Tchau. yourself. Be good to each Take other. care. Everybody Bye-bye. take Be care. good. Thank you so much. Hi, Muito Denise. Fantastic.